Lista é super importante, porque o que tem de matéria, às vezes em redes grandes de TV, onde algum jornalista faz a matéria e não tem a menor noção. Por exemplo, aquela notícia que saiu do K9 sendo a super maconha. Eles filmaram, eu não sei se vocês chegaram a ver essa reportagem, eu vi filmado no Instagram. Eles filmaram uma prateleira com um monte de fertilizante, falando que eram produtos químicos para transformar a maconha na super maconha. Tem a menor noção do que eles estão falando. Então, assim, realmente todas as frentes vão ser... E essa especialização é necessária para interromper essa lógica, exatamente, porque isso é manutenção da desinformação que a gente vê, né, como uma sequela da guerra às drogas. A gente vê que, por exemplo, volta a comunicação, que é o grande gap de tudo, é o grande responsável, o grande gap, o buraco que a gente precisa preencher para, de fato, todo mundo sintonizar aí. Estar informado. Exato. É isso, né? Informação é a planta, e o cuidado e cultivo de planta é cultura, agricultura. E é agricultura porque tem cultura no meio. E foi isso que a gente perdeu durante muito tempo sobre a cannabis. Cultura que tem desde a informação de saber como que a planta se desenvolve, que ponto que ela se colhe ela, até toda a jornada que ela tem dentro do meio produtivo da sociedade. Exato. Que envolve a parte contábil, que envolve a parte legal e tudo que... É muita coisa que a gente precisa resgatar e começar a... Precisamos do historiador canábico, hein? Tô falando, tudo que coloca o canábico na frente, a gente vê que ou não existe, ou numa legalização, né, mais plena, tal, pode vir a existir, e até profissões novas, né? Por exemplo, um budtender, que a gente não tem hoje em dia. Que a Luna fala bastante. Exato, também, né? É aquela pessoa, né, que se profissionalizou para fazer essa frente de venda e de orientação do melhor produto para aquela pessoa. Então você vê muito que bom. É um vendedor com qualificação, né, dentro da temática. Uma parênteses. Médicos, por favor, especializem-se. A gente tem pouquíssimos médicos que sabem a respeito de cannabis, prescrever, cuidar de pacientes, sabem sobre o sistema endocannabinoide. Então essa é uma das profissões que mais precisa se especializar para a parte... Enfermeiros, a enfermagem canábica já é uma realidade. E fora a parte da saúde, que também puxa, né, várias profissões que podem trabalhar nesse setor. Um outro exemplo que já existe é produção de vento relacionado. Super. Então, assim, esse ano tá sendo já um recorde, né? Exato, você vê que, entendeu? Gente, é muita coisa mesmo. Oportunidade não falta e não faltará. Eu até trouxe um dado aqui, vou ler para não falar besteira. Que pra gente falar em cifra, né? Que a gente fala em oportunidade, trabalho, mercado, acho legal vir com uma projeção pra, né, ter um entendimento aí de como do potencial dessa indústria, né, pra ilustrar. E a Kaya Mind, que é uma empresa de pesquisa, ela estima que no Brasil o valor de mercado da maconha pode atingir o total de 26 bilhões no 4º ano após a regulamentação, incluindo os 3 usos da planta: medicinal, adulto e industrial. Então você vê, é um setor que se divide, falamos aqui, em 3 setores, e dentro desses 3 setores você tem diversas coisas. Então, assim, é crescimento exponencial, cada vez mais oportunidades, né? Então... No setor industrial, que não é tanto a nossa praia, né? Vamos brincar fazendo um exercício, assim, de frentes que a gente... Né? Então, por exemplo, a gente sabe de tecido, que vai ser super forte. Dentro de tecido, imagina... Não, e já tem, né, empresas aqui rolando já. Tem a Kamata, né? A Kamako, eles têm também uma magazine, que é muito legal, a zine deles, e eles também têm alguns produtos de cânhamo aqui, né? Sim. Então a gente tem que pensar também o que tá acontecendo lá fora, que a gente pode pensar em desenvolver aqui no Brasil quando houver uma regulamentação. Indústria têxtil, construção civil. De todas as formas, né? Materiais como um todo. A gente sabe que Henry Ford fez um carro totalmente feito de cânhamo, né? Exato. Você pega aí o bioplástico que pode alimentar até a própria demanda da indústria. Porque ração quando a gente animal. fala, né, de produto de cannabis, por exemplo, vamos pensar nas embalagens.
por que não usar o bioplástico de cânhamo para sanar a problemática do uso de plástico? Porque isso a gente vê lá fora, né? Nossa, é um potinho pequenininho assim para colocar um bud, porque tem que ser o pote com a trava de segurança. E aí você gera um monte de plástico, né? É um vegetal que custa R$100 1 grama, às vezes, em algum caso. Estamos falando mesmo... E você põe 1 grama no potinho. Então, conta pra gente quem é você na roda do Beck. Passa essa bola, curte, comenta, compartilha e ajuda a gente a chegar a muitos ouvidos. Valeu!